Nós tenhamos um coração, Senhor, aberto para escutar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. Que as Tuas palavras vão, Pai, façam morada e venham, Senhor, a realizar aquilo para que elas foram lançadas, plantadas em nossos corações como sementes e frutificarão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Queria perguntar para vocês, quem é perfeito aí? Meu irmãozinho. Amém? A pastora Maria gosta muito de falar que o pastor gosta de perfeição. Gosta, diz que é perfeito. Mas só tem um perfeito que está nos. Amém? Só Deus é perfeito. Amém? Então, geralmente ela fala isso porque eu gosto muitas vezes de procurar fazer o máximo possível, porque eu tenho uma máxima. Quem já ouviu falar na palavra neurodivergente? Essa palavra ela significa que as pessoas têm visões do mundo diferenciadas. Amém? Cada um tem uma visão do mundo. E eu tenho uma máxima, uma visão minha, uma forma de ver o mundo, uma forma de ver. Eu tenho uma máxima para mim que é assim: eu procuro fazer o máximo que eu puder, porque se eu não alcançar esse máximo, se eu conseguir a metade, já vai estar num nível bom. Amém? Agora se eu pensar assim, não, eu vou fazer razoável, e se eu não conseguir fazer esse razoável, se eu fizer a metade, o que vocês acham que vai ser? Vai ser uma coisa ruim. Amém? Não vai ser nem perto de bom, porque a minha expectativa já foi pequena, e aí eu nem consegui realizar aqui, ainda ficou, mais lá embaixo. Mas como eu estava dizendo, só existe um que é perfeito. Nós não conseguimos alcançar essa perfeição. Temos as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, e como eu disse aqui, neurodivergente, e muitas vezes nós temos as visões diferenciadas do mundo, que muitas vezes não encaixam na visão que o outro vê. Amém? Glória a Deus. Então a palavra que nós queremos trazer para hoje é que muitas vezes as pessoas deixam de andar com Deus por achar que elas não são perfeitas o suficientes para Deus. Sim ou não? Às vezes a gente quer alcançar um nível para com Deus, e se muitas vezes nós não alcançamos aquele nível para com Deus, nós ficamos frustrados e falamos assim: não, isso não é para mim, não dá para me chegar nisso. Amém? E nós vamos ler um texto que está lá no livro de João, capítulo 13, versículo 7. Antes de ler, eu queria fazer outra pergunta para vocês. Quem de vocês aqui, quantos já sentiram desanimados por achar que nunca serão suficientemente bons para Deus? A grande maioria de nós pensa assim, e muitas vezes nós deixamos a caminhada por causa desse conceito. Você crê nisso ou não? Muitas vezes deixamos a caminhada por pensar desta forma. Amém? E outra pergunta: quantos já pensaram em desistir porque acham que os velhos hábitos são impossíveis de deixar? Amém? Glória a Deus. Isso é para a nossa reflexão. Realmente, quando nós estamos na caminhada, principalmente no princípio, nós achamos impossível deixar aquilo que nós fazíamos, e que o Senhor Deus está dizendo aos nossos corações que não é para nós realizarmos mais aquilo, mas que muitas vezes ainda nós temos dificuldades de deixar, e por conta disso nós desanimamos da caminhada com o Senhor. Sim ou não? O Senhor, Ele está pronto para te receber a todo momento. Existe uma diferença crucial entre a salvação e a caminhada. Amém? E é isso que eu quero trazer para nós nessa noite. Quero que você saia daqui bem entendido
dessa situação, amém? Pode colocar aqui para nós, primeiro. Vamos ler o texto, né, que está lá em João, capítulo 13, versículo 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mas mais tarde compreenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o tempo, todo o seu corpo está limpo. Amém? Não sei se a senhora versão que está aqui, mas esse contexto ele se dá naquele momento em que Jesus está reunido com seus discípulos na última ceia. Amém? Glória a Deus. Jesus se reúne com seus discípulos na última ceia e num dado momento Jesus pega uma bacia com água, pega uma toalha, coloca no seu cinge, né, no seu corpo e sai dizendo, lavando os pés de cada um dos seus discípulos, né? E é a hora que ele comenta isso, que eles não entendem aquilo naquele momento, mas depois eles vão entender. Jesus está se colocando na condição de servo. Ele fala: vocês me chamam mestre e senhor, mas eu digo a vocês, vocês precisam fazer isso uns com os outros. Quem quer ser grande no reino dos céus tem que servir. Amém? Jesus está dando esse ensinamento. Mas o que acontece de interessante é que quando ele chega em Pedro tem uma reação. Ele fala: Senhor, você não vai lavar meus pés, né? Porque naquele tempo esse serviço era uma situação em que os servos, os escravos, faziam para os seus senhores. Quando os seus senhores chegavam em casa, no trabalho, de uma viagem, de uma situação, ali eles se colocavam ali sentados numa cadeira e o escravo ou o servo vinha com uma bacia para lavar os pés ali, porque vocês sabem, não tinha sol, também, sim ou não? Nem carro, então sujava mesmo muito os pés, né? Sandália, sujava os pés. Então ali eles se sentavam e os servos, os escravos, iam lavar os pés dos seus senhores. Lavar e enxugar. Amém? Então é um ofício dos servos. Jesus está fazendo isso. Quando Pedro vê Jesus se agachando, né? Se prostrando ali próximo a ele e estendendo ali as mãos para pegar os pés de Pedro e lavar os pés de Pedro, Pedro disse: Senhor, você não vai fazer isso, né? O Senhor nunca lava meus pés. E Jesus diz: o que eu faço agora, você não está entendendo, você não está compreendendo agora, mas depois você vai entender. E aí, Pedro fala: não, de forma nenhuma, Senhor, você não vai lavar meus pés. Jesus diz: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro se assusta e diz: então, Senhor, então lava minhas mãos, lava minha cabeça, lava o meu corpo todo. E Pedro diz assim para ele, e Jesus diz assim para ele: quem já tomou banho, quem já se lavou, não precisa lavar seu corpo todo, simplesmente os pés. Amém? Esse é o ponto que eu quero trazer para nós essa noite, desse texto, muito forte. Desde que vocês já estão trazendo a palavra, o Senhor trouxe essa palavra para mim, e eu estou esmiuçando ela, e eu quero pedir a Deus que traga com clareza para cada um de nós essa noite. Amém? Glória a Deus. Então, esse contexto de Jesus lavar os pés dos seus discípulos e ele dizer para Pedro que se ele não fizesse aquilo, ele não teria parte. Então Pedro diz que era para ele lavar tudo, e Jesus diz: não é necessário lavar tudo, simplesmente os pés. Por quê? Porque, amados, existe uma grande diferença entre
entre o banho da salvação, amém? E o processo de santificação. Amém? Salvação e santificação. Amém? Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, isso eu acredito que hoje aqui todos já levantaram em algum momento as suas mãos aos céus e declararam o Senhor Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador das suas vidas. Quando nós fazemos isso, nós recebemos a graça de Deus através de Jesus Cristo para a salvação eterna. Amém? Estamos salvos. Glória a Deus. Amém? Mas depois disso há um processo a percorrer, há um caminho a percorrer. Esse processo da salvação é um evento. Agora, a caminhada não é um evento, é um processo. Amém? Glória a Deus. Então, o lavar dos pés, naquela época, né, como eu falei para vocês, era aquela pessoa que chegava, saía, né, de algum lugar e chegava em casa e ele já tinha tomado banho, ele estava limpo, mas tinha sujado os pés, porque na caminhada suja os pés. Então, ao entrar na casa, ele lavava os pés. Amém? Por quê? Porque ele fez uma caminhada e sujou os pés, não o corpo todo. Então, a analogia que nós fazemos é: você já foi salvo. Você não precisa levantar sua mão novamente e declarar Jesus como seu Salvador. Eu não sei se vocês aqui, alguns de vocês, alguns não todos, mas eu quero dar um testemunho aqui do pastor Joel. Nós estivemos com ele ontem na igreja lá, uma consagração maravilhosa de alguns pastores e de alguns diáconos. Em breve nós faremos isso aqui na igreja, amém? Vocês estarão separando diáconos aqui para a sua consagração. Foi um dia maravilhoso lá e nós vamos viver isso. E o pastor Joel, dado o momento em quando ele deu alguns testemunhos da vida dele, ele explicou que quando, no começo da caminhada dele cristã, que ele passou por um processo muito difícil de conversão, né, muito complicado, ele, quando entendeu o processo da salvação, que ele precisava entregar a vida dele para Jesus Cristo, ele estava na igreja e o pastor perguntou: quem quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele, eu. Levantou a mão, né, e correu lá na frente, e o pastor lhe impôs a mão, fez um apelo, ele aceitou, né, e tal. Quando foi no outro domingo, ele estava na igreja, e o pastor: quem é que quer aceitar o Senhor Salvador como seu único? Ele, eu. De novo, correu lá na frente, pastor. Aí quando foi no outro domingo, o pastor: quem é que ele? Eu. Novamente. Aí o pastor chega e me chamou, ele não queria falar: amado, você já aceitou Jesus já uma vez? Já, então está tudo certo, não precisa mais aceitar de novo, né? Ele conta essa história muito interessante. Por quê? Porque às vezes gera uma certa confusão. Sim, mas você já aceitou Jesus, você já está salvo, mas existe agora o que? Uma caminhada, amém? Que é o processo de santificação que nós precisamos viver. E aí é onde eu entrei com aquela pergunta: quem é perfeito? Nós não somos perfeitos, nós vamos errar, amém? Agora esse erro, é claro, ele tem que se tornando cada vez mais um acidente em nossas vidas, e não uma constante em nossas vidas. Um acidente, errei porque acidente você está esperando, não? Ontem quando eu estava indo para lá, à tarde, era de dia ainda, estava claro, um gavião, uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Eu dirijo há muitos anos já, e vinha um caminhão na minha direção contrária, eu nessa faixa de cá, e um gavião veio e pousou, Orlando, na faixa de pedestre, ali aquela faixa do lado, como é que é? Acostamento. Bem pertinho da pista. Ele pousou no coisa e deu um pulinho e foi para a pista.
fez tum, tum, e eu diminuí, mas acho que ele tinha um caminhão na frente, não tinha como ele passar para frente, né? Ele deu um pulo assim, mas não deu tempo. Ele pegou no para-brisa, bum! Foi, né? Ele tentou levantar a boca, mas não deu tempo. Ele pegou no para-brisa, bom, aquele barulhão, eu até fechei o olho. Um barulhão, saiu para lá, quando eu olhei para trás, eu olhei para Maria, e está tudo certo, não quebrou o vidro, está tudo bem, né? Continuei, mas quem dirige aqui sabe que é muito difícil você atropelar um pássaro, seu nome. Eles saem fora, eles têm uma destreza muito grande de desviar de carro, mesmo voando, ele vem voando lá, passa na frente do carro, ele desvia, sai. Mas essa vez aconteceu o quê? Um acidente. Uma coisa que eu não estava esperando, não esperava nunca. Né? E aconteceu. Ou seja, nas nossas vidas também acontecem acidentes. Não pode estar acontecendo constantemente. O nosso caso de pecar tem que ser um acidente. Aconteceu. Pede perdão a Deus. Continua. O que eu vou bater hoje aqui, para nós entendermos, continua no processo. Continua no processo. Amém? Amém. E aí, voltando ao lava-pés, Jesus diz isso para os discípulos, que precisa andar, não precisa lavar o corpo todo. Nós sabemos, falei agora com relação a que as pessoas faziam isso, mas que o processo de santificação é como esse lava-pés. Uma outra analogia que eu sempre faço para a gente poder entender esse processo de salvação é: quem lembra do ladrão da cruz? Quem segue aqui a gente há muito tempo já sabe que eu sempre faço analogia. O ladrão da cruz está lá com Jesus, aquele é certeza, porque Jesus falou com ele, declarou que ele estaria com ele no paraíso. Então aquele ali está mais do que salvo. Amém? Glória a Deus. Mas o que acontece? Ele estava na cruz, junto com Jesus, estava prestes a morrer, já estava ali nas últimas ali, e ele fala com Jesus: Jesus, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você concorda comigo que foi muito rápido? Ele morreu e quase praticamente, eu acredito, que não deve ter dado tempo dele ter nenhum pecado que tirasse a salvação dele, porque ali ele se arrependeu para Jesus, ele pediu para Jesus, ele se entregou para Jesus, ele entregou a vida dele para Jesus ali naquele local. Então, ele morreu e já foi direto, não deu tempo dele pecar. Agora vamos dizer nós, domingo, eu não sei que dia que você aceitou Jesus. Eu aceitei Jesus, eu tenho bastante tempo, mas o tempo, uma vez que eu me lembro bem, assim, que eu dei uma renovada, né, entendimento de tudo isso que eu estou falando para vocês, foi na casa do pastor Rui, lá no setor militar urbano. Isso deve ter de 17 a 20 anos, mais ou menos, não sei quanto tempo que tem que você aceitou Jesus, mas eu tenho mais ou menos esse período aí, esse tempo. Amém? Então, de lá para cá, a gente tem que começar a andar em santidade. Porque você concorda comigo que você também pode fazer tanta besteira que você pode perder sua salvação? Sim ou não? Ou você acha que, não, estou salvo, agora eu posso tocar o terror? Quem acha que é assim? Eu acho que Deus não é tão assim, né? Eu acho que tem o julgamento dele lá no dia, eu não sei como vai ser, mas eu acredito que não vai ser, não vai dar muito bom assim, agora eu posso tocar o terror, né? Porque eu já fui salvo, acho que não é bem assim. Então, existe um processo de santificação. O processo de salvação é você já foi salvo. Agora, o processo de santificação é diário. É diário. Amém?
é todos os dias lavando os pés da poeira do pecado que se agruda neles. Né? E não ficar. Você sabe o que acontece? Um truque do inimigo, o que ele faz? Ele não quer fazer você pecar, não. Ele quer fazer você acreditar que porque você pecou, Deus não quer mais você. Ele não está preocupado com você pecar, ele quer insuflar sua cabeça, sua mente e dizer também que você peca, porque ele é um acusador. Sim ou não? Quem é o acusador das nossas almas? Quem é? O inimigo, né? E ele que fica, falando, você pecou, você errou, fica na cabeça para a pessoa dizer, é mesmo, eu sou pecador, eu não tenho jeito, eu não tenho solução, eu não sei o que. Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou andar com o Senhor? Para que você ser crente? Para que, né? Se não tem jeito. Amém? Isso é o inimigo, essa acusação é o inimigo que faz, amado. Não deixa ele entrar na sua cabeça fazendo isso não. Amém? Porque o Senhor Jesus, Ele está o tempo todo ali com a bacia e com a toalha, querendo lavar os seus pés, da caminhada diária, de todos os dias, que você suja os seus pés. O Senhor está pronto ali. Já que o inimigo quer te acusar, mas Jesus está com a bacia para lavar seus pés na caminhada. Amém? Amém? Jesus sabe que o mundo é poeirento e que essa poeira quer grudar em nós. Ele sabe que a gente falha. Vocês percebem que quando ele vai para Pedro, ele não fica fazendo acusações para Pedro, sim ou não? Ele não fica acusando Pedro. Ele simplesmente fala, não, você tem que lavar seus pés. Para você ter o quê? Para você ter parte comigo. Jesus está pronto para tirar essa poeira do mundo que gruda na gente. Ele não quer te acusar, não. Isso é o papel do outro. Amém? Substitua a culpa pelo arrependimento. Se você sente essa culpa que é tão forte que fala assim, não vou mais não, pastor. Acontece, né? Às vezes a gente chega, e aí, irmão? Não, pastor, não vou mais não. Porque está uma culpa tão grande lá dentro dele que ele acha que não é bom demais para Deus. Então, substitua essa culpa pelo arrependimento e diga para o Senhor, Senhor, eu errei, mas eu me arrependo. Faça com que eu continue, me fortalece a minha vida para que eu continue na caminhada. Amém? Então, esse processo de santificação, ele é um processo contínuo, diário. Amém? Tem uma cançãozinha antiga, eu queria que vocês me ajudassem a cantar. Uma canção antiga que diz assim: o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Está vendo vocês são? Está vendo como vocês são? Amados, aí o texto está dizendo que o sapo não lava o pé. Por que ele não lava o pé, hein? Ele não quer. Porque tem gente assim. E outra, ele mora onde? Se ele escorregar, ele cai dentro d'água. Se ele der um pulinho, ele cai dentro d'água. Mas não lava o pé, por quê? Porque ele não quer. Né? Tem amados, tem gente que está dentro da congregação, está ali e tal, mas não quer deixar o chulé. Né? O sapo aqui, ó, o texto está dizendo que ele não lava o pé porque não quer, mas que o quê? No final fala, ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer, mas que chulé. Ele não está nem sentindo mais o cheiro do chulé. Sim ou não? Não está sentindo mais o cheiro de chulé. Se acostumou.
E assim também somos nós. Se nós nos acostumarmos com aqueles... Eu tenho uma coisa que fala assim, que é pecadinho de estimação. Você arruma todos, tira todos. Aí quando chega naquele pecadinho, ele fala, não, esse aqui é meu. Esse aqui não. Esse pecadinho não, esse aqui é meu. Deixa aqui e tal. Então, não está sentindo nem o cheiro mais do chulé. Está achando normal. Amém? Então, precisa lavar, ser lavado os pés, que significa a caminhada diária. É a caminhada da santificação e não da salvação. A salvação, como disse Jesus, você já está limpo, você já foi lavado, não precisa se lavar de novo. Eu só estou lavando os pés. Amém? Você está caminhando, aconteceu alguma coisa, o que a gente tem que fazer? Se arrepender e voltar de novo. Esse processo é que nos ajuda, esse processo de oração, de palavra. Qual é a chave para que nós estejamos lavando o pé? Oração e palavra. Amém? Palavra, oração, palavra. E confessar. Sabe? Confessar os seus pecados. Confesse para Deus você mesmo. Amém? Quando a palavra de Deus diz que nós vamos orar, nós precisamos fazer o quê? Entrar no século, né? E ali conversar com Deus, né? Aí você vai começar aquela ladainha ou não? Eu já vi um post de um amado deitando, ele estava tão cansado que ele deitou, Senhor, ajuda os meus inimigos, não sei o que. A oração dele estava tão assim perdido no sono, que ele começou a orar os negócios tudo, já está tão acostumado que, né? Ajuda os meus inimigos, tira as minhas bênçãos. E vai falando só doideira, porque ele está tão acostumado com aquilo que é hora. Mas quando a gente entra no nosso quarto, é para a gente conversar com o Papai do Céu. Como disse a Dona Edise, Dona Vil, né? Falou para Glória, a vizinha, minha irmã, tenha fé em Deus, ore, vai dar certo. Daqui a pouco a mulher liga, chorando, chegou, apareceu. É um milagre de Deus por causa das orações, amado. Tem um monte de testemunho aqui. Se você não quer dizer o testemunho que você teve hoje, você teve um testemunho hoje na sua vida, tudo bem, eu respeito. Amém? Mas é o testemunho de orações da sua família, colheita. Aleluia. Bota lá no grupo, estou passando por isso, os irmãos, orando, uma hora de cá, outra hora em espírito, e resolve. Então, quando você entrar no secreto do seu quarto, ore, né? Se arrependendo daqueles pecados. É a melhor confissão que tem, confessar para Deus. Confessar para Deus e deixar. Amém? Você concorda que é difícil às vezes? Porque a gente mesmo está escutando o que a gente está falando, né? Deus já sabe, querido. Ele sabe. Você não precisava nem estar dizendo. Ele sabe. Mas Ele quer ouvir você dizer que se arrepende. Aleluia. E você mesmo também vai projetar aqui com você. Eu me arrependo, fiz aquilo, me arrependo. Senhor, me perdoe. E continue caminhando. Amém? Então, não vamos ficar nessa ilusão do perfeccionismo. Eu tenho caminhado ali, tem que estar perfeito ali e tal. Isso não vai acontecer. Sempre nós vamos ter as nossas falhas. É diário que a gente tem que estar buscando, amém? Diariamente, essa santificação. Então, a gente tem que orar, ler a palavra,
estar em oração, lendo a palavra o tempo todo, para que o Senhor ministre em nós o que nós devemos confessar a Ele. E isso traz intimidade com o Senhor. A igreja é o QG, é o quartel-general. Aqui você vem carregar suas baterias. Você passou por muita tribulação na semana. Mas se você não vem no domingo, quando você vier já vai ter 14 dias sem você vir no QG, sem carregar as baterias. Aí o soldado fraco facilmente é abatido. Amém? Então esteja junto com os irmãos. O irmão está aqui para fortalecer. Você passa por uma coisa, comenta com o irmão ora contigo, te fortalece. Não, irmão, vai dar certo. Estou orando contigo, vai dar certo. É ali que a gente se fortalece. Amém? Para a caminhada. Então você já foi limpo pelo sangue de Jesus. Você entende isso? Não deixe que a poeira da caminhada, que pega só nos pés, fique te impedindo de estar em santificação, em movimento com Deus e com o povo de Deus. Esse processo de caminhada, ele tem um propósito na sua vida. Você crê que cada um de nós aqui tem um propósito? Amém. Que Deus tem um propósito para cada um de nós? Amém. Então, esse processo de caminhada é que nos leva ao propósito. É o que nos leva ao propósito. Então, de contínuo, o perdão, a oração, a palavra, é isso que nos limpa os nossos pés. Tem célula? Hoje eu não vou não. Vai, irmão. É mais um fortalecimento para você. É mais palavra de Deus em você. Palavra do Senhor, que nos fortalece. Amém? É isso. Hoje nós temos Santa Ceia. E eu queria perguntar para você que está cansado, que tem se sentido dessa forma, cansado muitas vezes da poeira do caminho que tem se apregado aos seus pés. Se você tem se sentido assim, enfraquecido, entristecido, que você ficasse de pé nesse instante. Amém? Você possa ficar de pé nesse instante. E nós queremos orar por você. Se você tem desejo de estar cada vez mais na presença do Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa estar lavando os seus pés mais uma vez, porque Ele, como eu disse, Ele está disponível todos os dias. Todos os dias Deus está com a bacia, amém? Na mão, para lavar os nossos pés. Amém? Então, nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos, né? Orar por você, amém? Você colocasse a mão no seu coração e que você orasse agora nesse instante, amém? Com todo o seu desejo, seu coração, você vai falar com o Pai agora, diretamente com o Pai. Vamos uma coisinha? Oh, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós sabemos, Pai, que nós passamos pelo processo de santificação, Deus, mas que também já passamos pelo processo de salvação. E o Senhor Deus nos alcançou, Pai, e em nome do Senhor Jesus Cristo nós agradecemos pela essa enorme graça, pelo preço tão alto pago naquela cruz, Deus, que foi pago naquela cruz pelas nossas vidas, Pai. Mas agora, Pai, nós ainda continuamos nesse mundo, Pai, nesse mundo poeirento, Pai, de lutas, muitas vezes, Pai, suja os nossos pés e tira, Pai, o ânimo dos nossos corações de caminhar. Então, nas nossas orações nessa noite, Pai, nós te pedimos, Pai, lava os nossos pés,
nós possamos continuar, Pai, caminhando. Nós nos arrependemos, Pai, daquilo que temos feito que não tem te agradado, Senhor. Mas eu quero pedir, Senhor, nessa noite, que o Senhor plante em nossos corações um desejo de caminhar, Senhor, contigo. Caminhar, Pai, em santificação, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, nesta noite. Cuida de cada um de nós, Pai, que nós não sejamos, Pai, estejamos buscando a perfeição e não venhamos achar, Pai, que o Senhor não nos aceita, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos aceita em todas as condições que nós estamos, a qualquer momento, Pai, que nós estamos. Então, Deus, nesta noite, nós te pedimos, Pai, visita os nossos corações, Pai, de forma, Pai, a trazer entendimento, Pai. Nós precisamos passar pelo processo de santificação para alcançarmos o nosso propósito, Pai. O Senhor tem cuidado de nós, tem nos livrado de muitas aflições, Pai. E em nome do Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, que nós te agradecemos, porque o Senhor tem feito muito em nossas vidas, Deus. E muitas vezes nós não temos sido gratos o suficiente, Pai, pelo aquilo que o Senhor tem feito. E é isso, Pai, que nós queremos dizer ao Senhor nessa noite. Senhor, naquele momento, Pai, em que nós sujamos os nossos pés, Deus, nós queremos ser humildes o suficiente para chegar até os teus pés, Pai, para pedir perdão e arrependimento. É isso que nós te pedimos, Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém.